Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, que é sexta-feira, e sexta-feira é dia de cuidar da sua saúde, da minha saúde, da nossa saúde. E nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o médico, Dr. Abinoam Prachede Júnior. Ele é anestesiologista e conosco vai trazer informações muito importantes, né? Você sabia da importância da presença de um anestesista em todas as cirurgias que são realizadas? Qual é a função que ele desempenha? Então você vai conhecer detalhes daqui a pouco, né? Inclusive falando sobre os riscos, né? A importância de você ter um profissional desta área lhe acompanhando nesses momentos que às vezes você precisa de cirurgia. Então fique atento ao Boa Tarde Cidadão de hoje ao vivo e com a sua participação. Você pode tirar dúvida aqui através do 999827916, mandando mensagem de texto ou mesmo WhatsApp para interagir conosco, né? E eu quero compartilhar com vocês informação muito bacana, né, da Drogaria Saúde. Olha só que interessante, este dado que a Drogaria Saúde traz para você, né? Fique ligado a essa informação que nós vamos compartilhar com você na Drogaria Saúde, né? Informação que nós temos exatamente, não é a minha galera do TP, muito bem, a informação de que nós temos é um dado, né, que traz, quem trouxe foi a Drogaria Saúde, exatamente tratando do seguinte: caminhada, corrida e musculação já passaram o futebol como esporte mais praticado no Brasil. Pois é, a pesquisa foi realizada pelo IBOP no ano passado. Importante essa informação, aí vem inclusive Olimpíadas, né? Então, nada mais importante do que complementar a prática esportiva com um bom suplemento. Pois é, um bom suplemento com responsabilidade, mas bom não. Na verdade, isso é excelente. E que só na Drogaria Saúde você compra qualquer bom suplemento desse que vamos falar para você agora com super desconto de 20%. Pois é isso mesmo. Toda a linha de suplementos Vox com 20% de desconto só na Drogaria Saúde. Olha que bacana. Tem sempre a Drogaria Saúde perto de você. Jiqui, Nova Parnamirim, Candelária, Bairro Nordeste, Alecrim, com a Drogaria Saúde. Em qualquer uma das lojas da Drogaria Saúde você encontra a linha de suplementos Vox com super desconto, olha aí, de 20%, galera. E também uma recomendação que a gente faz, né? Dá logo uma passadinha na Drogaria Saúde e aproveita, porque suplementos Vox com super desconto de 20% apenas na Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. O telefone, você já sabe, 3232-3000, a galera da malhação, a galera que pratica esporte, quer um suplementozinho, vai lá na Drogaria Saúde, que suplementos Vox estão com 20% de desconto. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o Dr. Abinoam Prachede Júnior, que é médico anestesiologista, nesta sexta-feira, que é dia de cuidar da sua saúde. Até já. Em uma coletiva de imprensa, os presidentes dos sistemas Fé Comércio, Fierne, Faerne, Fetronor e o superintendente do Sebrae lançaram a revista Sistema S Potiguar, números singulares que constroem um resultado plural. O evento aconteceu na sede da Federação do Comércio e reuniu também empresários e membros das 5 instituições. A publicação foi pensada para levar à população dados da atuação do Sistema S Potiguar, como o SESC e o SENAC, e mostrar o trabalho que é fruto da união das principais entidades empresariais do Estado em defesa de um sistema cuja excelência, seriedade e produtividade são amplamente reconhecidos. Durante a coletiva, o presidente da Fé Comércio, Marcelo Queiroz, ressaltou que a revista é de extrema importância para divulgar o papel social e econômico do Sistema S, a fim de evitar qualquer tipo de intervenção ou corte que o governo federal possa realizar no orçamento do sistema, decisão que prejudicará um trabalho de relevância e efetuado com excelência. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É do trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Aniversário Nordestão é promoção, maior promoção é aniversário Nordestão.
Nordestão. Linguiça calabresa sadia 500 gramas, 7,99. Cerveja Skol 12 de 350 ml, 23,88. Com 30% de desconto no segundo pack. Pizza Nordestão mais Guaraná Antártica litro 12,50. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Beba com moderação. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Recebemos hoje, no Sexta-feira da Saúde, o Dr. Abinoam Praxedes, que é médico anestesiologista. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, pessoal de casa. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista até tentando desmitificar algo que muita gente confunde. Tem pessoas que acham que o anestesista não é médico. É verdade, Robson. O anestesista, ele é um médico, né, formado, faz a faculdade igual a todo médico, 6 anos de formação, e depois ele faz uma prova para residência médica, né, e aí faz especialização com duração de 3 anos. Então, o tempo total de formação na anestesiologia são 9 anos de estudo. 9 anos de estudo. 9 anos para se tornar anestesista. Não é brincadeira, não é uma vida que gere 9 meses, não. São 9 anos de estudo para ser anestesista. E outra pergunta que lhe faço, quais são as funções do médico anestesista dentro dessas áreas da medicina? Porque é uma atuação em conjunto. Exatamente. Basicamente, a gente atua, a principal atuação é junto ao cirurgião, né? A cirurgia, ela demorou um pouco a evoluir na história da humanidade, porque os procedimentos eram feitos com dor, né? Então, qualquer tipo de intervenção cirúrgica, um corte que é feito do paciente, era feito com dor, e desde do começo da humanidade se tenta ter métodos para diminuir a dor. Até os egípcios também faziam sem qualquer tipo de anestesia. As técnicas mais antigas era no cru mesmo. No cru, né? O pessoal fala muito das bebidas alcoólicas, né? Então dava-se uma espécie de sedação. Sedação, exato. E aí, a coisa que é curiosa, o pessoal fala muito dessa questão da bebida alcoólica, né? Mas em algumas situações a bebida alcoólica era só o pré-anestésico. O anestésico geral mesmo era uma pancada, uma concussão na cabeça, né? O camarada desmaiava. Exatamente. E o cirurgião bom era que ele conseguia operar rapidamente. Então, a cirurgia passou um bom tempo na história da humanidade, restrito os tipos de cirurgias que poderiam ser feitas, porque era limitado com essa questão. Com o advento da anestesia, aí as pessoas passaram a fazer cirurgias mais complexas, abrir a barriga, né? E aí houve uma evolução tremenda, né? Então, os primeiros anestésicos eram esses aí, né? Na história da anestesia moderna, o primeiro anestésico, assim, que marca o início da anestesia moderna foi em 1840 e pouco, né? 46, eu acho. Que foi o éter, né? Então era o éter e... Em torno de 200 anos, de certo modo, é recente, né? Exato, é bem recente essa anestesia moderna, né? Então, antes tinha técnicas como gelo, né? A bebida era muito comum, né? Mas o uso de éter, o clorofórmio, e o primeiro também foi o óxido nitroso, né? Que era comum e tal, só que... E aí foi evoluindo, então era muito difícil naquela época. Então as cirurgias eram restritas também, porque não existia também o monitor, a evolução foi em cima dessas técnicas anestésicas. Inclusive tem um personagem histórico conhecido por uma outra coisa, né, que é o Freud. Ele é muito conhecido na psicologia, mas ele teve uma importância na anestesia também. Anestesia também? Exato, porque Freud ele fazia pesquisas com o uso de cocaína, né? E um colega dele, o Kohler, acabou descobrindo que a cocaína tem um efeito anestésico. Então foi o primeiro anestésico local. Então as anestesias ditas condutivas, né, que são feitas através do bloqueio do estímulo doloroso, elas tiveram início com o advento da cocaína. E aí surgiram outros anestésicos mais modernos que não tinham os efeitos colaterais da cocaína, né, que dava dependência, a pressão alta, né, o risco de infarto. Depois deram outros efeitos maléficos para o uso da cocaína, infelizmente, até hoje. Exatamente. Né? Aí a história da humanidade e os fármacos são assim. Então, agora essa questão da pancada na cabeça. É verdade. Qual eram os povos que faziam isso antigamente? Até na Europa mesmo, né? Exatamente. Tem histórias bem assim. Era comum, se você for ler, tem livros interessantes como Século dos Cirurgiões, quem gostar desse tipo de história, né? Era comum, a mortalidade era muito alta naquela época.
E aí, o que acontece? Tinha padre presente na cirurgia, né? Dando extremunção. Já encomendava na hora. Exatamente. Então, eu acho que talvez seja isso que... Que bom que a nossa medicina evoluiu, né, Xará, meus amigos aí da produção, Cata Preto e Marquinhos. Evoluiu bastante. Então, o que acontece? Talvez seja isso que as pessoas ainda têm muito medo da anestesia, né? Elas mistificam muita coisa, né? Talvez tenha alguma, digamos assim, relação com esse histórico da anestesia, né? Mas isso aí foi a medicina inteira, foi assim, né? Tudo da medicina ela foi evoluindo, foi melhorando, né? Então, muito bem. E agora vamos falar também sobre o seguinte, né? Aonde começa e onde termina o trabalho do médico anestesista? Porque a gente sabe que pós-cirurgia, que tem a atuação do anestesista, existe uma série de coisas, mas aí já deixa de ser responsabilidade do anestesista? De forma alguma, né? Foi muito pertinente a sua pergunta, né? Basicamente, o trabalho do anestesista, hoje em dia, cada dia mais está se configurando a anestesiologia como uma especialidade da medicina perioperatória. Então, o que seria? Seria exatamente essa parte da medicina de preparo do paciente para o ato cirúrgico, né, para ele tolerar bem a anestesia e a cirurgia, e também do acompanhamento pós-operatório. Então, é muito comum, o paciente às vezes fala assim, o senhor vai ficar comigo aqui a anestesia inteira, porque tem esse mito que o pessoal acha que a gente aplica a anestesia, né, e vai embora, como se a anestesia fosse um ato único, né? Na realidade, a anestesia é um manejo do paciente durante todo o ato cirúrgico. E aí ele começa com a avaliação pré-anestésica. Então, a avaliação pré-anestésica é uma consulta que o paciente que vai submeter a uma cirurgia, ele marca com o anestesiologista para tirar suas dúvidas, os mitos que ele tem, né? Os questionamentos, né? O termo correto é anestesista ou anestesiologista? Então, não é nenhum pecado chamar de anestesista, né? Mas o mais correto é anestesiologista, né? Porque a anestesia é o ato de tirar a dor do paciente, né? Na realidade, estesia seria sensação, sentido, e a anestesia sem sensação. Então, quando eu estou tirando a sensação de alguém, eu estou fazendo anestesia. Seja ela por meios farmacológicos, seria através de remédios, ou por qualquer outro tipo de meio, né? O anestesiologista é quem aplica a anestesia no paciente. Exatamente, porque a anestesiologia é o estudo dessa técnica, né? Muito bem. Nesta sexta-feira da saúde, estamos entrevistando o Dr. Abinoam Praxedes Júnior. Você pode participar e interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte, mandando a sua pergunta por mensagem de texto e também pelo WhatsApp, através do 999-827916. Não é esse, meu amigo Jorginho, grande cinegra? Pergunta aqui do Rogério do Candelária. Doutor Abinoam, existe anestesiologista de prontidão para casos de urgência em qualquer unidade hospitalar de Natal? Bem, a Sociedade de Anestesia do Rio Grande do Norte, né, ela tem se articulado nessa luta, né, mas a realidade é que a maioria dos hospitais públicos, eles têm anestesista de prontidão, né, nos hospitais. Alguns hospitais da região, a exemplo do PAP e do Hospital da Apivida, já contam com escala de anestesista de plantão à noite, durante a noite, né, de sobreaviso. Mas isso é uma luta, porque tem alguns hospitais que fazem urgência, né? E se faz urgência, o ideal é que se tenha um anestesista de plantão. O médico só pode realizar a cirurgia se tiver um anestesiologista ou, dependendo da situação, da gravidade, se não tiver presente, ele pode aplicar? Então, hoje em dia é o seguinte, dependendo do tipo de cirurgia, se for uma cirurgia de pequeno porte, tal, ele vai fazer com anestesia local, tal. Mas se ela for fazer com anestesia geral ou com outra coisa, é de boa norma que se faça com anestesista. É lógico que quando você fala em situações de urgência e emergência, qualquer coisa está justificada para salvar uma vida, né? Mas não é comum em dias de hoje um médico não anestesiologista aplicar um tipo de anestesia. Há risco também, né? Já vamos falar sobre os riscos, né? Até de a pessoa ficar tetraplégico. Mas vamos já detalhar sobre isso. Deixa eu ver aqui, André Galvão de Petrópolis faz a seguinte pergunta. Ele primeiro parabeniza o brilhantismo do Dr. Abinoam Praxedes e aproveita para pedir opinião a respeito da polêmica que envolve o procedimento de parto cesariano. É de fato um procedimento que se torna mais arriscado para a gestante e para o bebê? Bem, como ele mesmo falou, uma polêmica, né? Eu vou me ater a falar a parte da anestesia. Eu acho que quem estaria mais indicado de comentar essa questão seria um obstetra, né? Mas da parte da anestesia, o que a gente tem é que a gente evoluiu bastante nas técnicas anestésicas para poder fazer a cesariana, né? Antigamente se fazia com anestesia geral, né? A primeira é interessante, né? Tem uma parte da história bem interessante que antigamente teve uma polêmica sobre a dor, né? Em um momento da época da Idade Média,
a igreja se opunha à anestesia para cesárea, porque dizia assim, parirás com dor na Bíblia, né? Então, você tirar a dor de uma gestante era como se fosse alguma coisa, digamos assim, pecaminosa. Até que a Rainha Vitória, ela recebeu anestesia com cloroforme, pariu sem dor e no meio daquela anestesia, estava meio inebriada e falou aquela palavra assim, ó, isso é divino. Então, quando a rainha falou divino, ela era a palavra de Deus na época, né? E aí acabou-se essa discussão e desde então a gente tem aliviado o sofrimento das mães que estão parindo, né? Bacana, muita curiosidade histórica sendo desvendada aqui no Boa Tarde Cidadão de hoje. Doutor Abinoam, é possível eu dormir e nunca mais acordar por causa de uma anestesia? José de Santana Neto, do Hospital Alfredo Gugel. Oh, boa pergunta, né? Isso aí a gente é perguntado frequentemente. Basicamente, a anestesia, o sono da anestesia, ele é farmacológico, né? Ele é uma droga que você injeta e ele produz um sono. Quando essa droga ela é metabolizada, tempo duradouro, né? ela é metabolizada, ela sai do organismo, o indivíduo, ele sempre acorda, né? Ele só não vai acordar se acontecer alguma complicação que não é relacionado com o fato de ele tomar anestesia. Se for um problema da cirurgia. Da cirurgia que ele não iria acordar, independente da cirurgia. É como você tomar uma cachaça e falar assim, eu nunca mais vou acordar. Não, vai ter uma hora que o álcool vai sair do corpo, né? Uma pergunta interessante aqui sobre o que eu já ia falando há pouco tempo, né? Os riscos da anestesia, por isso que tem que ser feito com um profissional adequado, que é o anestesiologista. Gostaria de saber se a hack pode alejar a pessoa. Morro de medo de tomar uma hack porque depois tenho medo de não conseguir mais andar. Sou Flávio Dutra, que faz fez essa pergunta. Muito a pergunta aí do Flávio Dutra, né? Então, o que acontece? É outra pergunta que o paciente sempre faz, né? Se vai alejar e tal. Da mesma forma que eu falei, a anestesia, a hack anestesia, ela é uma anestesia condutiva. Então, o anestésico, ele entra na medula do indivíduo, ele bloqueia a transmissão todos os impulsos nervosos do corpo, da região que ele está se propondo a bloquear. Quando esse medicamento, ele sai, certo? A função do neurônio, ele se recupera e a pessoa volta a mexer as pernas. Pode demorar um pouco ou mais, a depender da droga que você faz, da dose e da técnica anestésica, se for uma peridural ou uma raquianestesia. Ok, mais uma pergunta sobre isso. O Lucivan pergunta se no caso da anestesia geral, a pessoa pode não acordar mais. É a mesma pergunta do outro, né? Então, é muito digamos, recorrente essa pergunta. Então, não tem nada a ver. E ele pergunta também se o enjoo é normal depois da anestesia. Então, a anestesia ela tem vários efeitos colaterais. Ela é uma medicação que as medicações utilizadas, elas têm efeitos colaterais. Um deles muito comum é o enjoo. Então, toda a anestesia geral, ela tem uma tendência a fazer o enjoo. E a hack também, você tem algumas medicações, né, relacionadas com a morfina, tirador, né? Participação aqui de mais telespectadores, do nosso telespectador Rafael, lá da Zona Norte, em Igapó. Eu dei um jeito, né, a linguagem bem popular aqui, eu dei um jeito na parte de trás do meu joelho, já faz alguns meses e dói muito. A minha pergunta é, será que isso pode ser grave? Na curva do joelho, ele fala. Bom, isso aí é para responder só examinando o paciente e o ideal é um ortopedista, exatamente. Muito bem. Se precisar operar, chama um anestesista. Uma última pergunta antes do intervalo comercial, que eu já tenho que chamar o intervalo, mas rapidinho aqui. Deixa eu ver a pergunta da Kívia Silva. A pessoa estando grávida, tendo um susto, você pode perder a criança? Novamente, é uma pergunta ideal para um obstetra responder, né? Mas... cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Exatamente. Isso aí geralmente é um mito, né? Muito bem. Estamos nesta sexta-feira da saúde conversando com o médico anestesiologista, doutor Praxedes, aqui conosco ao vivo. E você pode participar, manda a sua pergunta através do 999827916 por mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp para o doutor Abinoam Praxedes Júnior. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Em uma coletiva de imprensa, os presidentes dos sistemas Fé Comércio, Fierne, Faerne, Fetronor e o superintendente do Sebrae lançaram a revista Sistema S Potiguar, números singulares que constroem um resultado plural. O evento aconteceu na sede da Federação do Comércio e reuniu também empresários e membros das 5 instituições. A publicação foi pensada para levar à população dados da atuação do Sistema S Potiguar, como o SESC e o SENAC, e mostrar o trabalho que é fruto da união das principais entidades empresariais do Estado em defesa de um sistema cuja
excelência, seriedade e produtividade são amplamente reconhecidos. Durante a coletiva, o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, ressaltou que a revista é de extrema importância para divulgar o papel social e econômico do Sistema S, a fim de evitar qualquer tipo de intervenção ou corte que o governo federal possa realizar no orçamento do sistema, decisão que prejudicará um trabalho de relevância e efetuado com excelência. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É do trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Aniversário Nordestão maior promoção é Aniversário Nordestão. Linguiça calabresa sadia 500 gramas, 7,99. Cerveja Skol 12 de 350 ml, 23,88. Com 30% de desconto no segundo pack. Pizza Nordestão mais Guaraná Antártica litro 12,50. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Beba com moderação. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Abinoam Prachede Júnior, que é médico anestesiologista. Um abraço para o meu amigo Levi, que está ali, o pequeno Levi, que é filho do Dr. Abinoam, que está ali acompanhando o nosso programa nos bastidores. Abraço, meu querido Levi. Pergunta do telespectador: existe algum tipo mais perigoso do que outro de anestesia? Pergunta do Leonardo do Planalto. Boa pergunta, também é comum fazer essa pergunta. Essa questão é muito relacionada com o risco da anestesia, é uma coisa que hoje em dia está muito mais relacionada ao estado do paciente, né, às doenças que ele tem e ao procedimento a ser realizado do que a técnica anestésica em si. Então, todas as possibilidades de técnicas anestésicas que nós temos hoje em dia, elas são bastante seguras. Tem até uma questão também histórica, né? Um professor meu, uma certa vez, mostrou umas revistas da Sociedade de Anestesia, ele mostrando sempre se discutir a questão da segurança da anestésica, o equipamento mais seguro, a droga mais segura, né, e tal. E os últimos congressos, eles têm discutido, digamos assim, filigrana, tipo, tremor pós-anestésico. Tipo assim, as pessoas não estão mais nem discutindo tanta segurança, estão mais preocupadas se o paciente sai tremendo, se sai com frio, se não vomita, né? Então, antigamente, a preocupação, muito antigamente, é se ele saía vivo, né? Hoje em dia, tipo assim, o paciente não está mais satisfazendo sair vivo, ele não quer vomitar, ele quer acordar, digamos, sem frio e eu acho isso bom, porque é sinal diminui os efeitos colaterais. Exato, isso é sinal que estamos com um novo nível de preocupação, né? Doutor Prachedes, existe alergia a algum tipo de anestesia, por exemplo, que seja aplicada no paciente? Isso, a alergia ela é uma questão recorrente também, então a alergia a qualquer droga anestésica ela é basicamente igual a qualquer tipo de medicamento ou substância. Então, só para vocês terem uma ideia de estatística, é muito mais comum a alergia a corante amarelo, certo? Vamos supor, a refrigerante de certas marcas que sejam amarelos, né? Eles são causadores de alergia muito mais comum do que a alergia a anestésico. Analgésicos também são muito comuns. Então, às vezes a pessoa toma uma anestesia e ela acaba tendo alergia ao analgésico que ela tomou no pós-operatório e não a anestesia. E chegou uma pergunta aqui, o telespectador não chegou a se identificar ainda, está digitando aqui, mas pergunta o que é que pode provocar o choque anafilático? Algum efeito da anestesia pode provocar? O choque anafilático é um tipo de alergia, certo? Com complicações cardiovasculares, assim, a pressão do indivíduo baixa, ele pode ter uma parada cardíaca. É a mesma coisa, se ele tiver alergia a uma substância X, ele vai ter. O que eu queria dizer é o seguinte, que a incidência de alergia a anestésico é extremamente baixa. Então, as pessoas às vezes fazem assim, você vai dar um tipo de chocolate diferente que seu filho nunca comeu. Ninguém se preocupa, né? Às vezes o chocolate é vermelho, amarelo, ele dá tranquilamente. Mas quando vai tomar anestesia, tem um medo danado. O risco dele ter a alergia àquele chocolate que ele não conhece é basicamente o mesmo dele ter quando vai tomar anestesia. Por isso não se tem nenhum cuidado a mais. Você
tem alergia. E o melhor local para ter uma alergia é dentro do hospital com o anestesista do lado, né? Do que em casa. Doutor Abinoam, se nós tivermos um paciente que, por exemplo, rapaz, eu tenho medo, eu não quero fazer a anestesia RAC, por exemplo, porque eu tenho medo de ficar aleijado, por mais que você tenha explicado que é seguro, feito por um bom profissional. A pessoa pode escolher, eu quero uma anestesia geral, ela pode escolher o tipo de anestesia que ela vai fazer? Bem, a cada dia mais o novo Código de Ética Médica, ele dá mais liberdade para o paciente escolher o que ele quer, né? Então, é um princípio aí até do direito da autodeterminação, certo? Então, a gente tem na consulta pré-anestésica explicar os riscos ao paciente para ele tomar uma decisão informada. Mas o que acontece? Às vezes o paciente vem com medos, a gente tem que explicar direitinho, né? Ele nunca vou fazer anestesia que um paciente não queira, tá certo? Se o paciente não quer, não vai. Agora, também é difícil eu me obrigar a fazer uma coisa que eu sei que representa um risco aumentado para o paciente naquela situação específica, para satisfazer um capricho dele que eu estou vendo que ele não está entendendo direito. Eu vou tentar conscientizar, né? Conscientizar, explicar qual é a melhor forma. Se eu vi que as duas técnicas, elas não são diferentes de risco nenhum, é claro que eu vou atender a opção do paciente, né? Pergunta da Cátia Souza de Ponta Negra. Ela gostaria de saber quanto tempo dura em média as anestesias. Isso aí é bem relativo, né? Depende do paciente, a capacidade de metabolização dele da droga, do tipo de anestésico aplicado, né? E o que acontece é o seguinte, não existe dose, a anestesia não é dose única, ela é feita, se for a geral, por exemplo, ela é feita em infusão contínua, né, tal, e alguns tipos de anestesia são muito interessantes, você vai administrando, quando você desliga, em coisa de 15 minutos a paciente acorda, né? Independente do tempo, né? Muito bem. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, né? Essa produção, eu quero agradecer a participação do doutor Abinoam Praxedes Júnior no nosso Boa Tarde Cidadão nesta sexta. Seja sempre bem-vindo, né? Deixe um momento final para suas reflexões em relação à anestesia junto ao dizer que hoje em dia a anestesia é uma especialidade voltada para uma técnica bastante segura. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, quanto ao procedimento, procure seu anestesista e faça uma consulta pré-anestésica para você tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Ok, muito obrigado, doutor Abinoam, pela sua participação no Boa Tarde Cidadão. Nós ficamos por aqui, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.